também é de graça. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Quem te ama nada, quem Cristo dá, tem vida e sede jamais terá. E esta graça em Jesus é de graça. Em meu amigo Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi meu Jesus. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. É só pela graça que irei morar lá no céu de luz. Quando a noite te assecar, nascerá o sol clareando a imensidão. Se a morte negra sua vida cevar, ressuscitará, Jesus virá, levará para Sião. Quando a bomba atômica explodir, não estaremos mais aqui. A noiva não passará por tribulação. Nós estaremos nos braços do Senhor, em volta da mesa que nos preparou. Pois abraçamos sua graça e seu perdão. Seguro abrigo é o aprisco do Senhor. Outro não há quando o socorro deste mundo terminar. Ele achará, e quando o mundo estiver em tribulação e em grande dor,
mais com o seu Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que o amor divino possa invadir cada coração nesta manhã e a misericórdia de Deus ser o consolo para cada cristão nesta manhã. O salmista, no Salmo 119, ele usou essas expressões. Salmo 119, você, meu irmão, nosso bom dia com Jesus, esta manhã. E queremos falar um pouquinho sobre consolo de Deus, pois a Bíblia diz, São Paulo escrevendo aos Coríntios, deu-nos a entender que só pode consolar alguém quem já foi consolado, ou quem está consolado por Deus. Então, se você tem sido consolado por Deus, então Deus, você tem consolo para repartir com aqueles que estão em necessidade, que estão precisando de ser consolado. Isso mesmo. No Salmo 119, o salmista, versos 75 e 76, ele diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, para que vivas, pois a tua lei é a minha delícia. Para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Muito bem, no livro de Isaías, no capítulo 40, o profeta profetizou estas palavras, referindo-se a João Batista. Todos os que conhecem a Bíblia sabem que ele estava se referindo à profecia de João Batista, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isto é uma profecia referindo-se ao espírito de Elias. Isso mesmo. Pois no livro de São Lucas, o anjo disse para Isabel, você pode
acompanhar aí esta profecia maravilhosa. O anjo disse para Isabel que ele, ou disse para Zacarias, né? E o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Você está vendo aí a eleição, a predestinação? Para aqueles que não creem em predestinação, eles vão ter que tirar algumas páginas da Bíblia, porque a Bíblia fala da predestinação, da eleição divina, por todas as páginas dela. Veja bem, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e poder de Elias, ou virtude, né? Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem consolando seus filhos e trazendo consolo. Deus é um consolador. Ele é o consolador da igreja. Isso mesmo. É aquele que consola os corações de seus filhos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, Paulo fala desta consolação, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Todo consolo, ele vem de Deus. O Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Está uma coisa, um cristão cheio do Espírito Santo, sendo consolado pela palavra. A mensagem de Elias, ela nos trouxe consolo, nos trouxe esperança e firmou os nossos corações. Isso mesmo. A mensagem de João, ao mesmo tempo que ela era dura, mas ela consolava, ela dava esperança ao povo eleito, à semente predestinada. Isso mesmo. O salmista, no Salmo 76, no Salmo 119, verso 76, ele disse que a tua benignidade sirva-me de consolação. Aí está, ele disse: o Senhor, na sua fidelidade, o Senhor me afligiste. É bom ser afligido por Deus. Deus é um pai, e ele sabe como corrigir os seus filhos, como afligir os seus filhos. Ele não é um pai
que simplesmente passa a mão na cabeça, que simplesmente bajula e dá tudo que o filho quer. Mas, com certeza, ele dá tudo aquilo que seus filhos têm necessidade. Se existe uma necessidade na alma de cada um de nós, Deus nos dará aquilo, nos concederá aquilo, porque Ele sabe como nos afligir e também como nos consolar. Veja bem, aqui ele continua dizendo, porque como aos filhos, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições, assim o sereis também, assim o sereis também da consolação. Se somos participantes das tribulações, é claro que também somos participantes da consolação que há em Cristo, o grande Consolador, o grande Paracleto, que Ele enviou para que seja o nosso consolo, para ser o consolo do cristão. O cristão, ele é uma pessoa consolada por Deus. Isso mesmo. Por isso que ele também sabe como consolar os filhos e as filhas de Deus. Aqueles que estar numa condição onde há uma necessidade de serem ajudados, pois consolo quer dizer amenizar o sofrimento. Sim, procurar aliviar a dor, procurar aliviar o sofrimento daquele que está sofrendo, daquele que está em tribulação, daquele que está passando por momentos obscuros. Um cristão, ele é cheio de consolo, e ele reparte isso com aqueles que têm necessidade. Você jamais vai perceber num cristão ele dizendo, veio isso, porque o juiz tinha que cair naquele, ou cair naquele ou naquela. Não. Sim, ele sempre terá uma palavra de consolo dada por Deus a favor daquele que está desesperado. Portanto, meus preciosos irmãos, sejam cheios do consolo de Deus. Tenha abundante consolo em seu coração, que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Portanto, cada cristão, ele deve, se não tem este consolo de Deus, ele deve buscar, ele deve estar constantemente buscando até que Deus o conceda isto, pois isto, meus irmãos, é uma coisa necessária. Um cristão, ele sabe que cada ser humano aqui embaixo passa por momentos difíceis, por lutas, como Paulo passou. Quem sabe Paulo estivesse preso dentro de uma prisão, mas estava enviando palavras de consolo, palavras que davam esperança, que davam firmeza aos corações. Então ele diz, o profeta diz aqui, no parágrafo 75 da mensagem à grande comissão, ele diz, bendito Pai celestial, sentimos a necessidade de tua presença.
como lemos as sagradas escrituras deste livro, sentimos a grande necessidade de um Deus vivo nesse dia de céticos. Isso mesmo. E tu tens previsto isso, sabia disso, pois tu disseste que o dia chegaria quando eles seriam impetuosos, altivos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, e teriam a aparência de santidade, mas negariam o poder de sua eficácia. Tu também disseste: não vos deixarei órfãos, orarei ao Pai, e ele enviará o Consolador, que é o Espírito Santo. Um pouco mais e o mundo não me verá, mas o mundo não me verá, mas vós me vereis, pois eu, pronome pessoal, estarei convosco, até mesmo em vós, até o fim da era. Aí está uma expressão do nosso profeta, irmão Branham, em sua oração, na mensagem à grande comissão, falando desse grande consolador para os nossos corações, para as nossas vidas, dizendo e lembrando, fazendo lembrança deste versículo das Escrituras, que o Senhor enviaria o Consolador, e Ele tem enviado. Não simplesmente uma sensação, mas Ele enviou o Espírito Santo e nos trouxe uma mensagem que nos consola, que nos dá força, que nos dá o espírito de fortaleza, o espírito de graça, o espírito de misericórdia, pousando sobre cada damos aquilo e cremos que isso seja a verdade de Deus. E, Senhor, vendo que o dia está terminando, as luzes do entardecer estão brilhando, ó Senhor, que possamos agora rapidamente nos apressar, vamos remir o tempo, vamos estar de pé e fazer todo o esforço que pudermos para ver cada alma que foi ordenada por Deus para ser salva enquanto estamos aqui de pé nos sentindo como um pescador, como tu disseste, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Queremos peixes nessa margem, e quando lançamos a rede do Evangelho, que ela possa apanhar cada peixe. Senhor, para o teu reino, concede-o, Senhor, que possamos encontrar graça diante de ti, e sabemos que receberemos isso, porque Jesus nos disse: peça ao Pai qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Nós cremos nisso e esperamos por tuas bênçãos, como humildes filhos. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Vê, a mensagem traz uma consolação para o nosso coração, para a nossa vida. Sim, o Espírito Santo tem vindo nesta palavra e a tem vivificado em nossos corações, em nossas vidas. E você e eu estamos à margem do lago ou do grande rio, lançando a rede para tentar alcançar ou procurando pelo último eleito, por aquela alma que está eleita, predestinada para crer na palavra dele. Isso é como procurar um ouro, é como procurar uma pérola. Você não sabe aonde está, mas ela está aí. Pois quando o último eleito entrar, o Senhor virá, a porta se fechará, e Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, virá para nos tirar daqui. Muito bem. Então, meu irmão,
Estas são as palavras de consolo. O cumprimento da profecia sobre João Batista, de Isaías 40, era consolo para Israel, dizendo: consolai, consolai o meu povo. Oh, sim, o grande Espírito Santo é o Consolador. Sim, consolar quem? Consolar o povo eleito. Na verdade, a mensagem de João Batista, ela foi dura, inflexível para Herodes, para o governador daquele dia, para aquele que estava transgredindo contra a palavra, mas para aqueles que eram semente eleitas, aquilo foi um consolo. Aquilo já fazia mais de 400 anos que não tinha um profeta na terra. Isso mesmo. Quando João Batista veio, já fazia 400 anos que não aparecia um profeta ali. Eles estavam esperando um profeta. Eles sabiam que estava nas Escrituras, mas não o reconheceram. Jesus disse: em verdade, João Batista veio e fizeram dele tudo quanto quiseram, e não o reconheceram. E Jesus disse: esse é o Elias que havia de vir, do capítulo 3 de Malaquias. Aí está a coisa, mas eles não puderam ver aquilo. Jesus fez menção do capítulo 3, ele não falou que era o Elias do capítulo 4, mas ele disse que era Elias, o Elias do capítulo 3 de Malaquias, onde diz: eis que envio o meu anjo diante de vós para endireitar o caminho. Sim, referindo-se a João Batista. E aquilo era um consolo para quem? Para a semente eleita, para o povo eleito, para aqueles que tinham um clamor pela palavra de Deus. Sim, Deus sempre tem enviado o cumprimento de sua palavra para consolo dos eleitos de Deus. Malaquias 4 e 5, Deus tem cumprido nesta era. Deus tem dado esse cumprimento. Irmãos, isto é um consolo para a semente eleita que estava sem rumo, sem direção, mas tinha um clamor no seu coração por Deus. Então chegou a mensagem de Malaquias, de Apocalipse 10, 7. São as escrituras que o irmão Brana usa. Sim, Malaquias 4, São Mateus 25, onde, falando das 10 virgens, diz que à meia-noite se ouviu um clamor. O clamor é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus ecoando. Isso é consolo para o coração dos filhos de Deus, que você possa se sentir consolado nesse instante. Sim, a palavra de Deus te consolando, Deus te consolando nesta era perdida, abastada de tantas coisas, de desperdício, que nada parece saciar mais as pessoas. Mas aqui está uma mensagem para saciar o coração do eleito, o coração do Filho de Deus, para consolar os eleitos de Deus. Consolai o meu povo, consolai o meu povo, foi o que diz a Escritura. Sim, consolar o eleito de Deus, que tem tomado posição por esta palavra, que tem se firmado nesta palavra. Paulo disse: essa é a consolação, fomos consolados por Deus, mesmo em tribulação, mesmo em luta, mesmo em perseguição, mesmo no meio de tantas revés, de tantos obstáculos, há um consolo que vem de Deus para o coração do eleito. Oh, sim, mesmo das vezes chorando, mas em sua alma está consolado, em sua alma está firmado. Aí está a coisa. Paulo carregava os seus verguelhões nas costas, chibatadas que tinha levado,
sendo expulsos de cidade, perseguido aqui e ali. Oh, sim, às vezes em pobreza, às vezes em fome, mas sempre consolado, sempre firmado pelo Espírito Santo. Irmão, é isso que o Espírito de Deus faz com você nesta manhã, te consolando, sim, te dando uma esperança firme, que não se abala, que não se move, que não para, que nunca desiste, mas cada dia está mais firmado. Sim, que Deus te ajude nesta manhã. Oh, que coisa, consolo. Oh, que Deus te dê graça agora, meu irmão, e possa firmar os teus passos. Você que está trabalhando, que está lutando para ter o seu sustento enquanto você estiver aqui. Há um consolo, não desista, firma os teus passos na palavra. Sim, se desvencilhe de tudo aquilo que te embaraça, de todo o grau, seja parentesco, seja do que for, se desvencilhe disso e se firme na palavra. Ele é o teu consolo, ele é a tua segurança, ele é a tua proteção. Tome isso em seu coração nesta manhã, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vamos, neste momento, ter uma palavra de oração por irmãos e irmãs que estão internados, passando por momentos difíceis. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, aqui está alguns pedidos de oração no meu coração, que chegaram até mim, Senhor. Eles estão aqui no meu coração agora, e eu coloco esta irmã, eu coloco este irmão agora, Pai, esta pessoa que está enfermo, esta pessoa que tem passado por cirurgia e está hospitalizado. Deus, tenha misericórdia nesta hora, que o grande Consolador entre em cada lar nesse instante, em cada lugar nesse instante, Pai, e conceda a cura, conceda a libertação agora, que a fé desta pessoa seja firmada nesse instante, Pai. O grande e poderoso Deus, o grande curador, possa entrar por estas portas desta enfermaria, deste quarto, e abençoar esta pessoa agora, firmar esta pessoa agora, e dizer: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te salva. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém.